Bom dia, boa noite, boa tarde talvez, eu não sei em qual horário vocês estão assistindo essa apresentação. Me chamo Everton Bruno Silva dos Santos, sou monitor do curso de Engenharia de Elementos na Universidade Estadual de Feira de Santana, mais especificamente na matéria de Introdução à Ciência de Computação, que é praticamente um algoritmos ali, né? Enfim, a gente vai abordar hoje estrutura de dados, no caso matrizes, na linguagem de programação Python. O que vem a ser uma matriz? Constituídas através do instanciamento de listas em uma outra lista. No Python, as matrizes podem ser compreendidas como uma estrutura de dados derivada das listas, ou lista de listas. Além disso, diferentemente da unidimensionalidade das listas, as matrizes se apresentam bidimensionais, pois assim como na matemática, seus elementos se dispõem através de pares ordenados responsáveis por expressarem as coordenadas de posição de dado elemento. Ou seja, quando a gente estava utilizando matrizes, a gente sempre informava um único índice para obter um determinado elemento, correto? Por exemplo, informava o índice 0, eu ia obter o elemento que estivesse na posição 0. Já no caso das matrizes, nós somos obrigados, vamos dizer assim, a fornecer dois índices, que eu chamei de par ordenado para a gente estar pegando os conceitos da matemática, porque talvez fique mais fácil de entender. Então, entregando esse par ordenado da posição XY, podemos assim dizer, a gente vai poder ali pegar um determinado elemento em específico. Como pode ser instanciada uma matriz? No Python, matrizes podem ser instanciadas vazias ou com algum elemento, ficando a critério do desenvolvedor escolher o método mais adequado para a sua aplicação. E temos aí embaixo, nessa imagem, o que vem a ser uma matriz em Python, né? A gente vê ali que o M está se ligando a outros dois elementos ali, ele está ligado ao A, está ligado ao R, o I também está ligado a 3 ali, o I está ligado ao A, está ligado ao Z, o R. Então, é mais ou menos dessa maneira que acontece. Como pode ser instanciada uma matriz, né? A gente pode instanciar uma matriz sem elementos. Nesse caso aí, eu criei uma lista de listas, tá vendo? Dentro do colchete tem outros dois colchetes separados por vírgulas. Então, nós temos ali uma matriz. Temos também como instanciar com elementos, em que eu coloquei alguns elementos dentro das matrizes, dentro das listas internas, né? Eu criei ali, no caso, uma matriz de dimensão 2x2, ou melhor, de grau 2x2, onde a gente tem ali os elementos 2, 4, 7 e 9. Para que usar a matriz, né? Fica essa pergunta. Se o usuário precisa digitar nomes e notas de um indeterminado número de alunos, objetivando mostrar os nomes e notas de todos os alunos com a média igual ou superior a 7, como fazer? Para uma sequência de 2 alunos, poderíamos utilizar duas listas e, através disso, elaborar alguma lógica para que desse certo, não é mesmo? E aí fica o exemplo de como seria isso utilizando duas listas. Eu criei aqui, vamos colocar uma canetinha que fica melhor. Pronto. Eu criei aqui uma lista chamada lista aluno 1 e outra chamada lista aluno 2. Eu pedi o nome do aluno, pedi a primeira nota do aluno, pedi a segunda nota do aluno, terceira nota do aluno. Determinei a média por meio da soma das notas divididos pela quantidade total de notas. Depois disso, eu verifiquei se era a primeira vez que a gente está na recursão, ou seja, se o I foi igual a 0. Então, a gente vai atribuir esse nome à lista aluno 1 e vai atribuir a média à lista aluno 1. Então, nós fizemos dessa forma, utilizando lista. Coloquei o nome, coloquei a média do aluno da lista aluno 1. Se a gente está na segunda recursão, então, coloquei um outro if aqui, ó. O I sendo igual a 0. Então, a gente vai colocar o nome em lista aluno 2 e a média na lista aluno 2. Por fim, eu verifico aqui, ó, lista aluno 1
sendo maior ou igual a 7, então a gente vai fazer o seguinte, ó, ficou com a média tal, então vou mostrar aqui o nome do aluno, onde tem esse colchetezinho aqui, onde tem essa chave, e aqui eu vou colocar a média, como vocês podem ver aqui usando o ponto format. A gente tem aqui o lista aluno 2 também fazendo o mesmo processo, né? A gente pega aqui o índice da média do aluno na lista, verifica se é maior ou igual a 7, e aí por fim a gente insere aqui o nome dele e a média dele, de quem tirou 7. Agravando o problema. E para uma sequência de 1000 alunos com um número indeterminado de notas, porque ali a gente só tinha 3 notas por aluno, e a gente tinha um número total de 2 alunos e ainda assim o código ficou grande. Mas como a gente ia fazer isso para 1000 alunos e com um número indeterminado de notas? Seria um problema. Não daria para a gente fazer da forma como a gente está fazendo, pelo menos não de uma maneira simples. Daria muito mais trabalho se a gente não utilizasse matrizes. Como armazenar vários valores em uma única estrutura de armazenamento? Fica a pergunta, né? Através de uma matriz, vamos ver essa estrutura mais de perto e conhecer algumas de suas particularidades e resolver o problema proposto com 1000 alunos com um número indeterminado de notas ao fim do documento. Vendo a matriz mais de perto, uma matriz de dimensão I, J. A partir de então a gente vai pensar nas coordenadas de uma matriz como sendo I e como sendo J. Tanto é que nós já estamos acostumados com a notação I, né? Com a variável I, quando a gente vai percorrer ali um for. Então, é daí de onde ele vem do conceito de matrizes, onde o I se refere às linhas e o J se refere às colunas. Então, você informando a linha e a coluna, você é capaz de obter um elemento. Mas vamos lá. Uma matriz de dimensão IJ, tal que I é igual a 3 e J é igual a 2, capaz de armazenar 6 números. Como é que eu posso verificar isso? Se meu I é 3 e meu J é 2, multiplico 3 por 2 e assim obtenho o número total de elementos que são possíveis de inserir nessa matriz com essa dimensão IJ, igual é na matemática. Todas as coordenadas constituem diferentes pares ordenados na matriz de números, e cada um desses pares ordenados é capaz de armazenar um número. O acesso a cada valor armazenado se dá por meio do uso de pares ordenados constituídos através de diferentes coordenadas, I, J, né? Onde o I é maior ou igual a menos 3 e menor do que 3, onde o J é maior ou igual a menos 2, ao mesmo tempo em que é menor do que 2. Então, assim, usando essa expressão aqui matemática, nós somos capazes de pegar qualquer elemento aqui contido nessa matriz sem cometer o erro daquele index error que a gente viu na apresentação passada, né? Vamos lá. Por exemplo, a gente tem aqui os I's, que são as nossas linhas, tá vendo? I0, I1, I2, aqui são as nossas linhas. Temos as colunas que são J's, J0, J1, poderia ter J2, Jn, enfim. E só existem matrizes de números? Em Python não. Nele, matrizes, assim como listas, podem conter os mais variados tipos de dados, sejam eles números, letras e o que mais você puder imaginar. Além disso, devido à tipagem dinâmica da linguagem, podemos armazenar diferentes tipos em uma mesma matriz simultaneamente. Nesse caso, é perfeitamente aceitável que uma matriz contenha em si números e letras ao mesmo tempo. Mas vamos pensar nisso em um caso mais prático. Tomando uma matriz de 6 elementos, vejamos o que há no par ordenado 0, 0. Pause o vídeo, vou pedir para que você faça isso, que tente responder e em seguida dê play no vídeo e verifique se você foi capaz de acertar. Enfim, né? O que há no par ordenado 0, 0? Olha só. A primeira coordenada é sempre de linha, a segunda sempre de coluna. Se a primeira coordenada de linha é 0, então eu posso presumir que eu estou no I0.
Se a segunda coordenada é de coluna, que a segunda, que é 0, é de coluna, então eu posso presumir que eu estou no J0. Então esse cara é quem? É o B. Olha só, letra B. O que é no par ordenado 0, 1? Mais uma vez, ó, linha. Qual linha? Linha 0, ó. Estou falando sobre o I. E o segundo par ordenado é sempre de coluna, que é o J. Então, nesse caso, o J1. O que há no I0, J1? Ah, ó, o 4. O que é nos outros elementos? Peço que você siga a mesma explicativa que eu dei nos outros dois exemplos e tente acertar o que tem aí em todos os demais. E dê uma pausada no vídeo, claro, né? Tente responder o que há em todos os demais pares ordenados. Mas é isso. Vou presumir que você já pausou, que você voltou da pausa e que você respondeu as outras posições. Mas vamos partir. O que é no par ordenado 1, 0? A letra R. O que é no par ordenado 1, 1? Número 73. O que é no par ordenado 2, 0? A letra U. O que é no par ordenado 2, 1? O número 14. Exibindo elementos através de coordenadas. Para ter acesso a cada elemento de uma matriz, é necessário antes especificar o nome da matriz, seguido dos índices que correspondem ao par ordenado desejado, este último entre colchetes. Exemplo. Matriz ali, né? A gente criou uma matriz com elementos. A gente diz que essa matriz tem 3 linhas. A primeira linha tem os elementos 4 e 5. Segunda linha tem os elementos 7 e 15. Terceira linha tem os elementos 9 e 6. E cada uma dessas linhas tem 2 colunas, sendo representadas pelo primeiro número de cada e pelo segundo número de cada. E aí fica a pergunta. O que ocorrerá em cada uma das linhas acima? Eu meio que já respondi o que está acontecendo na primeira linha, né? Eu disse que eu estou criando uma matriz, eu descrevi qual é a dimensão dela, né? Embora não tenha de forma explícita, mas descrevendo a quantidade de linhas e colunas, eu já estou dizendo qual é a dimensão dela. Nesse caso aqui é uma dimensão 3x2, que nós temos ali 3 linhas e temos 2 colunas. Mas o que está acontecendo em cada uma das linhas, né? E nessa segunda linha? Seguindo o que a gente viu antes, é fácil presumir. O primeiro valor se refere à linha. E eu disse que esses caras aqui são linhas. Os colchetes que estão dentro do colchete maior são linhas. Logo, como a gente tem aqui o 1, então eu vou presumir que esse cara aqui ele é o 0, ele é o I0, e esse cara daqui é o I1. Então, estamos falando com esse cara daqui. Mas qual dos elementos dele? Qual das colunas dele? Então o J1. Quem é o J1? J1 é o 15. Em outras palavras, eu estou falando com essa linha, a linha onde há os elementos 7 e 15, e estou falando mais especificamente com o elemento de coluna 2, que é quem? 15. É importante vocês enxergarem essa estrutura matematicamente, porque fica mais fácil manipular ela. Então, atentem-se a isso. Alterando os elementos através de coordenadas. Mas e se eu quiser substituir determinado elemento contido na matriz? O que devo fazer? Deve efetuar os mesmos passos descritos na transparência anterior, porém com alterações conforme o código abaixo. Temos aqui uma matriz com alguns elementos, né, que a gente já conhece, e está aqui escrito a frase "Eu amo programar". Neste exemplo, qual valor numérico foi substituído pela frase e em qual par ordenado ocorreu isso? O par ordenado meio que aqui já está na cara, né? É o par ordenado do I1 e do J1. Qual o valor numérico foi substituído? Meio que já está meio que fácil aqui, né? Peço que você pause o vídeo e tente responder. Pausou? Voltou? Ok. O valor numérico que foi substituído foi o valor numérico 15, pela frase "Eu amo programar".
alterando elementos através de coordenadas. É possível alterar um conteúdo de um par ordenado através de um comando de entrada como input? Lógico que sim. E de maneira tão simples quanto a que vimos anteriormente. Temos aqui a nossa mesma matriz que nós vimos antes e estamos aqui substituindo o elemento cujo i é 1 e o j também é 1, ou seja, o elemento de número 15, pela frase eu amo programar. E em seguida eu estou pedindo aqui para o usuário descrever a sua realidade, porque talvez você não ame programação, embora você esteja assistindo esse vídeo. Então, fica a possibilidade de você substituir a frase eu amo programar pela sua realidade. Você pode dizer que você adora, que você odeia, enfim, descreva a sua realidade. Surgiu um index error. O que fazer para evitá-lo? Bom, se você já tentou acessar um par ordenado inexistente em determinada matriz em Python, já deve ter se deparado com esse erro, mas como evitá-lo? Que tal usarmos um pouco de condicional? Temos aqui nossa mesma matriz de antes sendo criada. Pedimos para o usuário informar a posição i. Em seguida, pedimos para informar a posição j. Mais uma vez, entendo i como sendo uma linha e entendo j como sendo uma coluna. Se você quiser mudar o seu for, trocar o i do for pelo nome linha e trocar o j pelo nome coluna, tudo bem, mas por padrão na programação, nós utilizamos essa forma, com i e com j. Ok? Enfim, temos aqui um if, onde nós pegamos o comprimento da matriz, ou seja, a quantidade de linhas que ela tem. Quando a gente dá um len, ou seja, pedindo o comprimento e a gente entrega a matriz, o que nós estamos tendo como retorno desse len não são as dimensões da matriz, e sim a quantidade de linhas que ela possui. Então, estou pegando a quantidade de linhas que ela possui em negativo e estou dizendo que o i, ou seja, que a quantidade de linhas que o usuário informou, deve ser maior ou igual a quantidade de linhas em negativo, porque o Python aceita números negativos. Se você não sabe o que é isso, peço que veja a aula de listas. Enfim, também estou dizendo que esse i deve ser menor do que o tamanho total de linhas que possui essa matriz. Por quê? Porque a gente nunca vai até o fim da faixa. Temos aqui um outro if, que faz o mesmo processo, só que dessa vez ele contempla a coluna. Já que sabemos que essa coluna existe na matriz, eu estou verificando a quantidade de linhas que existe, a quantidade de colunas que existe nessa linha. Então, peguei a matriz, informei a linha a qual eu desejo, pedi a quantidade de elementos que existem nessa linha, ou seja, a quantidade de colunas que existem nessa linha, pedi em negativo, e disse que meu j, ou seja, que a coluna que eu quero selecionar, deve ser obrigatoriamente maior ou igual a esse valor em negativo, à medida em que deve ser menor do que esse valor em positivo. Por fim, eu dou aqui um print matriz i, ou seja, selecionando a linha da matriz, e selecionando a coluna da matriz por meio do j. Então, o primeiro índice que a gente informa para a matriz se refere à linha e o segundo, obrigatoriamente, se refere à coluna. Mantenha isso em mente. Como adicionar elementos a uma matriz? Bom, se você já quebrou cabeça com a adição de elementos em matriz se utilizando de pares ordenados, saiba que isso não é adição e sim substituição. Logo, visando adicionar novos elementos ao fim das matrizes, há um comando muito interessante. Vejamos qual é. Neste caso, o comando chama-se append. Observe, a gente já está acostumado com esse comando, porque a gente já utilizou ele com as listas, e vocês vão notar que as mesmas coisas que a gente utiliza nas listas, nós também utilizamos nas matrizes. Enfim, temos aqui uma matriz sendo instanciada com alguns elementos, temos aqui novos valores sendo adicionados pelo usuário. Vamos entender que esses novos valores são linhas que vão ser pegas por meio de um eval, que vai transformar esses valores em uma lista. Lembra que eu disse que uma matriz
em Python são listas de listas, pois então, estamos pegando aqui uma lista. Então, esses novos valores são uma lista. Por fim, eu digo que a matriz deve inserir ao seu fim essa nova lista, que contém o quê? Novos valores. Por fim, eu dou um print matriz e eu verei que haverão novos elementos em uma nova linha que foi inserida pelo usuário. Como percorrer uma matriz? Como já sabemos, obter o tamanho de uma lista, sabemos que também pode se aplicar isso a matrizes. Como já sabemos, obter o tamanho de uma lista, já sabemos também aplicar isso em matrizes. Enfim, acabei dando engasgada aqui. Que tal usar um for contador? A gente já conhece um for contador, não é? A gente já viu isso nas listas. Vamos lá. Tem uma matriz sendo criada com alguns elementos. Tem um for i. Esse i se refere às linhas. Observe aqui que eu tenho uma matriz, estou pedindo o comprimento da matriz. Isso não é a dimensão da matriz. Não é, por exemplo, um 2 por 4, 6 por 10, não é isso. Isso daqui é a quantidade de linhas da matriz. Se eu não informo nenhum índice e só entrego a matriz, estou pegando quantidade de linhas. Então o i é basicamente isso. É cada uma das linhas da matriz. Por fim, eu dou um for j em range. O j se refere às colunas, ou seja, as colunas da nossa matriz. Como é que eu estou pegando o comprimento de cada uma, a quantidade de colunas contidas nessa linha? Eu entrego a matriz, informo para ela a qual linha eu estou pedindo a quantidade de colunas. Então, eu disse, essa matriz aqui, e eu quero essa linha daqui. E eu quero que você me entregue a quantidade de colunas que tem nessa linha. Ele vai dar para a gente, e a gente vai poder percorrer isso através do J, que se refere a colunas. Por fim, eu dei um print matriz linha e coluna. E assim a gente pode determinar um determinado elemento. Para fins de comparação, matriz se assemelha muito com um jogo em que algumas crianças jogam, pelo menos eu já joguei no meu tempo que era menino, um jogo chamado Batalha Naval, onde a gente, para tentar vencer o nosso competidor, nós informamos uma coordenada, um par ordenado, a fim de conseguir acertar um barco dele com uma bomba. É claro que esse jogo pode ser feito com papel ou com qualquer coisa. É um jogo praticamente de sorte. Como percorrer uma matriz? Há um modo mais simples de percorrer uma matriz? A depender da necessidade, o for contador pode ser extremamente útil, contudo, assim um jeito mais simples de percorrer esse método através do for each. Lembrando que o for each não é um comando, e sim uma forma de iterar sobre elementos de uma determinada estrutura. Nós temos aqui uma matriz sendo instanciada com alguns elementos. Temos o for linha, onde estamos pegando cada uma das linhas dessa matriz. E tendo a linha, eu posso pedir cada uma das colunas dessa linha em específico. E dando o print coluna, o que eu estou printando é o quê? É uma coluna dessa linha, ou seja, estou me referindo a um elemento em específico, um por vez, até que todos os elementos dessa lista tenham sido printados. Mas em que ordem isso ocorre, Herbert? A gente pega a primeira linha, não é? Eu já disse antes que cada um desses colchetes internos são linhas. Isso é uma linha, isso é uma linha, isso é uma linha. Temos um total de 3 linhas. Então seria printado linha primeiro, todas as colunas. Linha segunda, todas as colunas. Linha terceira, todas as colunas. Então seria printado na ordem 4, 5, 7, 15, 9, 6. Relembrando o problema apresentado no início deste documento. Se o usuário precisa digitar nomes e notas de um determinado número de alunos, objetivando mostrar nomes e notas de todos os alunos com média igual ou superior a 7, como fazer? Para uma sequência de 2 alunos, podemos utilizar 2 listas e, através disso, elaborar alguma lógica para que desse certo, não é mesmo? Assim ficou para 2 alunos com as vantagens, sem as vantagens, na verdade, de uma matriz, que eu coloquei aqui entre parênteses, listas de listas. Não se esqueçam disso. Temos aqui lista aluno 1, que foi criada aqui, lista aluno 2 e tal. Não vou explicar porque eu já expliquei antes, então quem quiser ver, volte no início do vídeo, porque lá está explicando.
Assim ficou para 1000 alunos com as vantagens de uma matriz. Porque afinal de contas, se a gente fosse olhar aqui, se a gente fosse colocar 1000 alunos, imagine ter que criar 1000 listas manualmente aqui em variáveis, 1000. E levando em conta que o problema, quando ele se agrava, ele diz que é um número indeterminado de notas. Quer dizer, eu teria que criar um número indeterminado de variáveis, seria um problema. Então, a gente tem uma resolução aqui mais palpável, em que a gente não teria que escrever milhares de linhas. Enfim, assim ficou para 1000 alunos com as vantagens de uma matriz. Olha só que legal. Tá vendo esses raios de luz? Piadinha. Enfim, temos aqui uma matriz sendo criada. Na verdade, foi criada como uma lista, né? Ela vai se tornar a matriz à medida em que forem inseridas listas dentro dessa lista. Porque ela está sendo criada como uma lista. Nós pedimos a quantidade de notas por aluno, ou seja, a quantidade de notas aqui é indeterminada. A gente não está aqui predefinindo que vai ser 3 notas, como a gente fez antes. Então, quem vai dizer a quantidade de notas por aluno é o usuário. Por fim, a gente dá um for in range para 1000. Ou seja, a gente vai fazer isso 1000 vezes. Não teremos que criar 1000 linhas, só teremos que criar uma repetição, onde o usuário informa o nome do aluno, inclusive até ele vai poder ver qual é esse aluno por numeral, né? Tipo, primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, utilizando esse format, pegando o índice do for. Além disso, além de ter o nome do aluno, a gente cria uma lista chamada lista notas, ou seja, temos aqui uma lista de notas, e demos um for j. Olha só, temos for i, temos um for j. Por que fazer isso? Porque dentro de um for aninhado não podemos usar o mesmo nome de variável. Então não pode haver um for i dentro de um for i. Não pode haver um for j dentro de um for j. Não pode haver um for k dentro de um for k e assim sucessivamente. Não podemos usar o mesmo nome para 2 fors se eles estiverem um dentro do outro. Não, isso é for aninhado, que é um for que vai rodar dentro de um for. Enfim, nós temos aqui no nosso for j a quantidade de notas, ou seja, ele vai rodar para cada quantidade de notas que o nosso usuário disse que ele vai inserir. Então, para esse aluno, a gente vai inserir uma determinada quantidade de notas. Depois de termos captado cada uma das notas desse aluno, nós pegamos aqui a nota, né? Inserimos na lista de notas, e saindo do for, nós temos um somatório que começa em 0. Em seguida, nós temos aqui nota em lista de notas, igual ao que? Ao somatório. Nós temos um somatório que ele vai somar ao valor dele próprio com a nota desta lista de notas utilizando esse for each. Ou seja, a gente está pegando cada uma das notas dessa lista de notas e somando sucessivamente a nossa variável chamada somatório. E por meio disso, nós podemos determinar uma média. Nós pegamos o somatório e dividimos pelo tamanho total da nossa lista de notas. Então, dividimos a quantidade de notas pelo somatório das notas, obtendo assim uma média. Por fim, nós temos aqui a nossa matriz sendo de fato criada. Nossa matriz vai receber linhas, ou seja, ela vai receber listas. Cada uma dessas listas vai ter 2 colunas. Primeira coluna com o nome, segunda coluna com a média do aluno. Assim, nós podemos dar o for j in range, em que nós vamos pegar a linha dessa coluna, dessa matriz, e nós pegaremos aqui o nome do aluno, colocaremos nessa variável, e pegaremos também a média desse aluno, colocaremos na variável. Se a média for maior do que 7, então print o aluno tal aqui, né? O nome do aluno, tá vendo? Vai ser substituído por esse colchete. Foi aprovado com a média, essa média aqui. Então nós estamos mostrando o nome e a média de cada um desses 1000 alunos após eles terem sido todos devidamente armazenados. Como efetuar outras diversas operações? Os comandos que podem ser utilizados em lista também são aplicáveis a matrizes. Então, o que vocês viram na aula anterior de listas não é desperdiçado. Tudo que vocês viram ali é aproveitado sem exceção. Afinal de contas, né? As matrizes são listas de listas. Mas quer conhecer algo além do que lhe foi apresentado? Experimente a documentação oficial da linguagem, que está aqui o link, está em português. Convido você a ler. Referência. Eu utilizei aqui como referência o livro de Václav
de 2017, Introdução a Algoritmos de Programação com Python da Elsevier. Eu não informei a versão aqui, me perdoe por esse erro, mas vocês devem encontrar esse livro por aí em alguma livraria online e etc. Tem mais dúvidas? Consulte seu monitor ou professor e até a próxima.